1962. Um ano surreal, extremo e cheio de surpresas. Neste ano, a Philips surpreendeu o mundo ao lançar em larga escala a primeira fita cassete portátil, que com uma boa qualidade de áudio para o seu tamanho, deu início à substituição dos discos de vinil. E mesmo no auge da crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, no mês de junho, pouco antes do aniversário de 1 ano de construção do Muro de Berlim, o Brasil conquistou seu bicampeonato mundial jogando no Chile. O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Vamos comemorar. Crianças, moços, velhos, comemorem do Iapoque ao Chuí. Conquista que ficou marcada pelo excelente desempenho de Garrincha, que desbancou o Rei Pelé como o melhor jogador da Copa. Rei Pelé que inclusive pôde ser visto nesta foto junto a Garrincha e Brito usando sandálias havaianas, que também tiveram seu primeiro exemplar produzido em 1962. Sandálias havaianas. Mulher inteligente! Recuse imitações. O Mundial de 62 também marcou uma nova era nas telecomunicações. Ele teve, até então, a transmissão internacional sul-americana com imagens e áudio com o menor delay já visto, 24 horas. Esse era o tempo que as equipes gastavam para gravar uma fita com a partida e voltar para o Brasil, sobrevoando os Andes para então transmitir em rede nacional. Um verdadeiro contraste com o cenário em outros continentes, pois apenas meses depois, o Telstar 1 possibilitou a primeira transmissão ao vivo via satélite entre Europa e Estados Unidos. Mas além disso tudo, o ano do nascimento do ator Tom Cruise ficou marcado na história por um evento ainda mais importante que a emancipação do Acre como estado. O lançamento da série animada The Jetsons. Apesar de The Jetsons apresentar Rosie, a ancestral de todos os robôs aspiradores que conhecemos hoje, 1962 foi o ano em que Morton Haley patenteou o Sensorama, o primeiro dispositivo de realidade virtual da história. Essa máquina multissensorial permitia simular a experiência de um passeio de moto pelas ruas de Brooklyn, com tudo incluso. Sentir o vento no rosto, a vibração da motocicleta, ouvir o ambiente, ter uma visão 3D da região e até mesmo sentir os cheiros da cidade. E por mais estranho que possa parecer, o primeiro protótipo de realidade aumentada e não virtual só apareceu 6 anos depois, quando Ivan Sutherland apresentou ao mundo The Sword of Damocles, um capacete com display óptico e sistema de rastreamento que permitia a visualização de objetos 3D no mundo real. Ok, temos que admitir que conforto não era exatamente a prioridade desses dois criadores, não é mesmo? Mas, mudando de assunto, vamos aproveitar as vantagens de viver meio século depois. Se arrume da maneira mais confortável e pegue a pipoca, porque agora é hora de aumentar a sua noção de realidade e conhecer ainda mais sobre o mundo virtual. Bastante popular na literatura e na cinematografia, a realidade virtual nada mais é do que uma tecnologia que permite ao usuário experimentar a sensação de presença em um ambiente totalmente computadorizado, criado em 3D e com imagens e sons em 360 graus. Assim como em Ready Player One e Free Guy, você consegue acessar esse ambiente virtual com o auxílio de óculos desenhados especificamente para fazer com que você se sinta inserido na experiência virtual. Ok, isso não é novidade para ninguém, mas você sabe qual a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual? A realidade virtual, primeiramente, é um conceito, antes de ser a tecnologia, é um conceito onde você coloca o usuário dentro de um mundo virtual. Então, quando a gente fala de um óculos de realidade virtual, coloca o óculos, você está inteiro dentro do mundo. Então, é você que vai até o mundo virtual. E a realidade aumentada, você vai ter no ambiente real, você vai estar incluindo objetos virtuais. Você vai fazer, por exemplo, um programa de televisão. Criamos alguns personagens bíblicos em realidade aumentada, em que o pastor, na hora que ele estava falando determinado versículo, a gente colocava aqueles personagens como realidade aumentada na cena. A gente ainda está no momento de aprendizado, da galera conhecer o que é, entender o que é. Sempre falo para as pessoas que geralmente tecnologias novas elas precisam de dinheiro para elas conseguirem acontecer e para conseguir dinheiro elas vão para o entretenimento, não tem o que fazer. Eu posso falar para você que o momento atual é muito especial. Dos 25 anos que eu trabalho com a tecnologia,
Eu acho que nós estamos num momento, aquele momento que todo profissional na sua carreira deseja estar, que é um momento em que a tecnologia ela sai das pranchetas dos engenheiros, ela sai de poucos usuários, ela passa realmente para as pessoas poderem estar utilizando e tirando o máximo proveito dela. Muita gente não sabe, né? Mas o filtro de cachorrinho, ele é realidade aumentada, porque ele está trazendo o digital, que é a língua do cachorro, a orelhinha e tal, para o mundo real, que é o nosso rosto. Mas além de filtros de cachorrinho e outras aplicações triviais, a realidade aumentada já faz parte da nossa sociedade com aplicações, digamos, mais impactantes, como a educação. Não é assim, hoje em dia não é como antigamente, né? Antes a gente brincava, a gente tomava banho de chuva. Hoje não, hoje as crianças elas passam mais tempo dentro de casa e aí acabam que os pais, pelo fato de não ter muito tempo para ficar com eles, acabam deixando eles expostos como uma forma de entretenimento. Só que isso prejudica muito a criança. As crianças estão cada vez mais difíceis de aprender na escola porque elas têm muita informação no celular e aí a escola não consegue acompanhar essa velocidade. Pois com acesso quase infinito à informação e entretenimento que a internet e o celular proporcionam, está cada vez mais difícil manter a atenção e a qualidade do aprendizado das novas gerações na sala de aula tradicional. E é essa situação que a realidade aumentada e a realidade virtual podem ajudar. Então, por exemplo, eu queria explicar para eles sobre a queda de Roma. Se eu tivesse ao meu favor um óculos realidade virtual, seria ótimo. Por quê? Porque a gente entraria dentro do país, dentro daquela história, e aí sim a tecnologia ia me trazer essa informação, ia fazer com que se tornasse real e eles aprenderiam muito mais. Tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada são recursos importantes e que podem ser usados de maneira benéfica na saúde, né? Isso também pode ser usado na educação. Então, imagina quão rico é, de repente, o estudante de medicina poder fazer no seu primeiro ano uma imersão ali numa realidade virtual, mas muito parecida com o mundo real, fazendo, por exemplo, um procedimento. Ela não precisar esperar, né, os 5 anos para eu estar necessariamente dentro de um hospital para fazer uma operação. Então, certamente, isso vai ajudar, sim, na absorção do conteúdo e na interação e no aprendizado. Como a tecnologia passa agora a não ser apenas entretenimento e ela traz coisas muito importantes e especiais para várias profissões, se começa esse uso exponencial. Os carros elétricos, que têm todo um aparato tecnológico, eles já estão aparecendo em feiras de tecnologia com realidade aumentada, com tecnologia de, por exemplo, identificar o que está na frente deles. Se está na frente uma pessoa atravessando a rua e o motorista não vê, o próprio carro freia porque ele sabe que é uma pessoa que está atravessando a rua. Então eu acho que a realidade aumentada e também a realidade virtual vem muito para ajudar nesse cenário. E todas essas aplicações não ficam prontas da noite para o dia, muito pelo contrário. Por trás de todo o projeto, existe um time inteiro de profissionais que se dedicam a trazer a melhor experiência para o usuário. Mesmo quando estamos falando de algo que pode parecer simples, como um filtro de Instagram. A pessoa vê um efeito lá, por exemplo, de maquiagem, e ela pensa, ele escolheu a maquiagem que ia pôr lá e acabou, né? Mas não é bem assim. Dentro das plataformas das redes sociais que tem realidade aumentada, a gente tem um motor gráfico só para criar efeitos para aquelas plataformas. Então, a Meta tem o Meta Spark, que é só para Instagram, Facebook, o Snapchat tem o Lens Studio, o TikTok tem o Effect House. Cada um deles é um motor gráfico, igual um motor gráfico que você cria jogos, por exemplo. E aí, dentro desse motor gráfico, tudo que vocês veem lá tem que ser feito manualmente. Então, a maquiagem, ela tem que pintar exatamente numa imagem como ficaria dentro do rosto, com base num rosto que tem lá, e cada plataforma tem um. É um processo de programação, então ideia, modelagem gráfica, seja 2D, 3D, aí programação, e aí depois uma compilação, né, que você vai exportar isso, otimização, tudo nessa mesma parte. E aí a publicação. E a inteligência artificial e o machine learning têm um papel fundamental na indústria da realidade aumentada, como por exemplo em um filtro de maquiagem para redes sociais. Ele tem que ensinar para a máquina o que é um rosto. E para ensinar o que é um rosto, ele tem que ensinar o que é um olho, o que é um nariz, o que é uma boca. E como que eles ensinam isso? Enche de dados, enche de imagens, coloca lá 1 milhão de imagens de olhos e fala para a máquina, ó, tudo que você está vendo nessas imagens são olhos.
Aí a máquina vai comparar todas aquelas imagens e vai ver o que elas têm em comum, e a partir daquilo ela criou um algoritmo e fala, isso é um olho. Aí beleza, ela entendeu o que é um olho, entendeu o que é um nariz, entendeu o que é uma boca. Agora você vai falar assim para ela, tá vendo isso que você fez? Agora você tem que, a partir disso, identificar o que é um rosto. Aí a máquina vai entender que quando tem um olho aqui, outro aqui, não sei o que lá, é um rosto. Uma malha 3D com um formato padrão de rosto, com alguns pontos de rastreio, que a gente chama de tracking, e aí combina com esse machine learning e ele deforma essa malha para encaixar no rosto do usuário. Então tem a malha 3D, pega o machine learning e aí a gente tem o rosto da pessoa em 3D, abrindo a boca, fazendo tudo em tempo real. É desse jeito. Então não tem coisas específicas, tipo, não tem o rosto do Kevin lá e aí toda vez que eu abro o filtro, o celular fala, eu tô vendo o rosto do Kevin aqui. Não. O celular ele só entende, eu tô vendo um rosto de um ser humano. A realidade virtual, por sua vez, também se beneficia da inteligência artificial e do machine learning, mas o seu funcionamento é ainda mais fantástico e, acima de tudo, seguro. Quando você vai fazer um projeto de realidade virtual ou realidade aumentada, primeiro você precisa criar esse ambiente em 3D. Independente do software de 3D que você utiliza, você precisa modelar e criar todos esses objetos que você vai precisar ter em 3D. Quando se fala de realidade virtual, você faz eles pensando no óculos, que vai ser o que a pessoa vai colocar e vai entrar naquela imersão ali. Então, para falar de uma maneira bem simples, o objetivo principal quando a gente vai fazer essa imersão é fazer com que os nossos sentidos eles entendam aquilo que está sendo visto, aquele ambiente que está sendo criado através do óculos, levar, por exemplo, o telespectador, a pessoa até Israel no momento da história e mostrar ali aquele ambiente que está acontecendo, de forma que a pessoa vai se sentir inserida em Israel sem nunca ter viajado para Israel. Então, o que acontece? As pessoas às vezes têm um certo temor, um medo de e se eu for para lá e não voltar, alguma coisa do gênero. Eu vou ser transferido para algum lugar? Sou teletransportado? Quando você põe o óculos, o processo de criação do ambiente 3D faz com que nós criemos uma vista para o olho esquerdo e uma para o olho direito. Quando você coloca o óculos, você tem a impressão de estar no lugar lá, porque você vai perceber a profundidade e distância dos objetos. Não existe nenhum tipo de dispositivo que vai deixar você preso, ou que vai fazer você enxergar algo que você não quer, ou enfim, nada disso. E se por algum motivo você não estiver gostando, é só você tirar o óculos e pronto. O fato é que a realidade virtual e a realidade aumentada vieram para ficar. Não se pode nadar contra a corrente, ainda mais quando até mesmo as coisas mais simples trazem benefícios palpáveis e permitem até mesmo o crescimento pessoal dos usuários. Desde que foi implementado o filtro no Instagram, as pessoas começaram a postar mais stories. Então muita gente, às vezes, que tinha vergonha de se expressar ou de falar, passou a não ter vergonha mais. E não é nem a questão de maquiagem ou coisa assim. Às vezes a pessoa ela quer ficar com a cara de um personagem de um filme que ela gosta muito. Às vezes ela quer ficar tipo um peixe falando. Tem gente que usa muito um filtro do Shrek, com a cara gordona assim. Através disso, eu já conheci muitas pessoas também que perderam a vergonha de falar porque tiveram essa ajuda, né, dos filtros para falar pela primeira vez e aí foi desencanando e tal. Mas a pergunta que não quer calar: é possível usar essas tecnologias para levar a mensagem do advento ou devemos ter medo? Bem, a verdade é que elas já estão sendo usadas. A gente percebe que uma geração, no meu caso, os anos 90, anos 80, que vem da televisão, que já é imagem e movimento, você poder entrar numa tela, você poder trazer para uma situação muito mais imersiva, o impacto da comunicação é muito mais forte. Então, é claro, surpreende, encanta, seduz, assusta um pouco, mas sobretudo te mostra oportunidades. Então, de maneira nenhuma com medo, mas com muita curiosidade para usar isso para a missão da igreja. Uma das grandes razões para essa rejeição e demonização das novas tecnologias de comunicação é porque nós as desconhecemos. E ao desconhecer essas tecnologias, não sabemos quão benéficas e úteis elas podem ser. Nós olhamos as tecnologias, usando uma metáfora, como um copo meio vazio, quando nós poderíamos olhar como um copo meio cheio. Encarar o novo e tentar entendê-lo primeiro, essa deveria ser uma postura, eu considero como uma postura saudável para que o cristão se relacione com o surgimento de uma nova tecnologia. No caso da realidade aumentada, a gente tem algumas utilizações aqui na Novo Tempo, né, onde já aconteceram. A gente teve Anjos em Ação,
onde a gente teve realidade aumentada no palco, a gente está tendo uma experiência agora com um programa que fala sobre profecias. Reconstruímos alguns personagens ali do Apocalipse. A gente colocava do lado do pastor no momento que ele estava falando, que faz que a pessoa que esteja ali acompanhando o programa, ela de forma clara, ela pode enxergar o que o pastor está contando da história. As pessoas têm tido menos problema em conversarem com as máquinas. Então, a própria esperança, ela também tem a sua imagem. Ela na realidade aumentada em 3D, um ser ali, né? Que as pessoas podem ver. Ela tem um sorriso, ela tem uma fisionomia única, desenvolvida com as características que nós quisemos dar para a esperança. Você entra num site, você já não quer ligar para alguém, você quer resolver ali no computador mesmo, principalmente essas novas gerações. Então por que não estudar a Bíblia? E por que não essa máquina que estuda a Bíblia ter um rosto, uma fisionomia onde eu me sinta bem conversando com ela, porque eu não tenho um problema de conversar com uma máquina? As tecnologias de realidade aumentada e virtual oferecem experiências imersivas e envolventes que melhoram a compreensão e aprendizagem, além de proporcionar novas formas de entretenimento e interação. E por mais que os novos recursos possam gerar certo temor ou até mesmo alguma resistência, é importante para nós cristãos estarmos atentos a essas oportunidades de levar o Evangelho, uma vez que essas novas mídias possuem características únicas que nos permitem fazer coisas que antes seriam impossíveis. Para nós cristãos, é importante nós conhecermos de todas as ferramentas possíveis que nós não estamos em Marte, nós não estamos na Lua e nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Nós estamos numa terra onde Deus nos manda, sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Esse envolvimento nosso com a sociedade ele é fundamental para a pregação da missão. Então o que acontece hoje? Se nós não nos atualizarmos com o que está acontecendo, se nós tivermos medos e bloqueios do que está surgindo, perigamos perder o momento onde o mundo pode ser alcançado de maneira impactante por aquele veículo. Com certeza, quando a gente trabalha qualquer tipo de comunicação, existe resistência. Existe a aceitação, por um lado, e existe resistência do outro. Então, o que a gente tem percebido? Cada vez mais a resistência no digital tem diminuído, embora ele exista, mas o crescimento tem sido absurdo. Nós estamos entrando com realidade aumentada, inteligência artificial, usando de outros mecanismos dessa mídia sintética que muitos demonizam. Você tem que entender o seguinte, que não, são oportunidades de usarmos com sabedoria. Tudo que é novo assusta. E depois cria-se uma rotina e aí você não consegue imaginar como seria a sua vida antes daquela tecnologia, né? Então isso é um caminho muito comum. A gente tem que ter medo da irresponsabilidade da inovação, mas não da relevância dela. E o cristão existe para usar da inovação de maneira relevante. E estar presente em uma nova mídia ou tecnologia não significa abrir mão dos nossos princípios e valores. A mensagem e o conteúdo são os mesmos. O que muda é apenas a forma com que vamos nos conectar com as pessoas. A comunicação existe para produzir, para promover e para proteger a igreja. E nisso, as ferramentas são bem-vindas. Em qualquer outra tecnologia que possa surgir, a essência vai ser a mesma. A essência é apresentar aquela verdade bíblica que a gente acredita e que a gente estuda profundamente na palavra de Deus, se utilizando daquela tecnologia. O canal, o formato, a linguagem, atrelada ali ao público-alvo que a gente vai atingir, tudo isso a gente transforma para atender aquela dinâmica daquela ferramenta. Mas o conceito, a mensagem, ela é a mesma independentemente da mídia onde ela está inserida. Que o cristão envolvido nesse mundo, que a gente está no mundo, mas não é do mundo, a gente fale a linguagem do mundo para tirar esse mundo do mundo, né? Para a gente poder mostrar, gente, nós estamos usando das ferramentas para alcançar você. E hoje o celular é uma extensão do cérebro, né? Hoje você tem toda a possibilidade de você alcançar pessoas com um clique, com uma postagem, com uma ferramenta, com um detalhe, com uma inovação. Se esse é o nosso grande compromisso, falar com essas pessoas, né? Ide a todo povo, tribo, língua e nação anunciando esse evangelho, a gente precisa saber muito bem quais são novas ferramentas, como elas funcionam, quem é o público que está consumindo aquela ferramenta, para que a gente possa falar com essas pessoas. Veja, às vezes a gente se preocupa muito com ferramenta.
Ah, agora é o Twitter, agora é o Facebook, agora é o Instagram, agora é realidade aumentada, enfim, seja lá o que for. Mais do que a ferramenta, são as pessoas que estão consumindo aquele produto. Ainda existe uma limitação, como o Google no começo de tudo, como a internet de escada. Então nós vamos viver um aperfeiçoamento da qualidade, da interatividade, da realidade aumentada. Ainda tem alguns aspectos um pouco gamificados, algumas pessoas não se identificam tanto com esse tipo de avatarização, mas veja, tem que ver o potencial. E já tem gente curtindo muito isso, tem que estar lá. A gente não trabalha com uma informação qualquer, a gente trabalha com um conteúdo que pode mudar a vida daquela pessoa para sempre, e para melhor, e para a vida eterna. Então o que a gente faz é muito sério e extrapola a tecnologia. Mas não é porque extrapola a tecnologia que a gente não precisa estar super conectado com isso. Porque a tecnologia, ela nada mais é do que o veículo que leva essa mensagem até essa pessoa tão especial para a gente que queremos atingir. Mas se você percebe que há potencial, e já acontece o encontro de oração, já acontece semanas de oração, já acontece momentos de estudos bíblicos onde você pode, com óculos de realidade aumentada, você estar perto de pessoas que estão a um planeta de distância. Isso é fascinante e deve ser desenvolvido, aproveitado e oportunizado para todas as pessoas, como mais uma ferramenta missionária. Eu diria que quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente gasta tempo, a gente investe tempo na comunhão com Deus, isso transforma a nossa vida. E quando transforma a nossa vida, a gente quer transformar a vida de pessoas que estão próximas a gente e pessoas que nem estão próximas a gente, porque a gente não quer aquilo só pra gente. Se você tem um celular na sua mão, se você tem um computador, se você tem um tablet, se você tem uma câmera, não importa qual seja o seu celular, use essa tecnologia para levar as pessoas para Jesus. Então, se a palavra de Deus tem um lugar no seu coração, ela não fica só aí. Ela passa para outras pessoas. E você tem que usar todas as ferramentas disponíveis atualmente e que você tenha poder para levar a palavra de Deus através delas.